Para nos ajudar a entender esse cenário que envolve bancos brasileiros, conversamos agora com Emanuel Pessoa, advogado especialista em Direito Econômico Internacional. Emanuel, seja bem-vindo à nossa programação. Bancos brasileiros, e aí, estão ou não sujeitos a essa lei americana? Temos até ameaça de Alexandre de Moraes. Se seguir as sanções, podem ser punidos. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom, a gente precisa entender o seguinte, né? Quando o Flávio Dino deu essa decisão, na verdade, tecnicamente, existe uma parte da decisão do Flávio Dino que é defensável, que é aquela que fala que as leis estrangeiras não se aplicam automaticamente no Brasil. Para uma lei estrangeira se aplicar no Brasil, é preciso que um tratado internacional assim autorize ou que haja uma decisão judicial do exterior que seja homologada pela justiça brasileira. O grande problema da adesão do Flávio Dino foi que ali ele estava decidindo um caso relacionado à tragédia de Mariana e era a respeito da possibilidade ou não da contratação de escritórios estrangeiros por cidades brasileiras e ele acabou ali simplesmente mandando notificar a FEBRABAN e outras instituições que não tinham absolutamente nada a ver com aquele processo, o que ficou claro que ele estava ali dando uma decisão puramente política para blindar o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que nenhuma sanção ou aplicação ou ato estrangeiro iria poder valer no Brasil se não fosse homologado pela Justiça Brasileira ou passasse pelo Supremo Tribunal Federal. Depois ele tentou se corrigir, acrescentando os tratados de direitos humanos e outros tratados que o Brasil faça parte, que têm aplicação automática. Mas o estrago já estava feito e a perda de valor de mercado das instituições financeiras já aconteceu. A lei Magnitsky, ela não se aplica diretamente no Brasil. O que acontece é que ela se aplica aos Estados Unidos e às empresas que têm operações nos Estados Unidos ou filiais nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem uma subsidiária lá nos Estados Unidos que serve, por exemplo, para pagar o salário dos diplomatas brasileiros nas Nações Unidas. E aí, esse Banco do Brasil, ele fica sujeito às sanções da Magnitsky. Só que essas sanções se comunicam na cadeia jurídica de subsidiária e companhia parente. Então, o Banco do Brasil aqui pode ser sujeito aos efeitos da Lei Magnitsky por conta de uma comunicação. Para as pessoas que acham isso estranho, o melhor paralelo é quando você pensa na condenação trabalhista. Quando uma empresa é condenada no trabalhista, na hora da execução, você consegue atingir as empresas do grupo econômico. Então, o Banco do Brasil aqui faz parte do mesmo grupo econômico do Banco do Brasil nos Estados Unidos. E isso faz com que aquela empresa possa sofrer as sanções, o Banco do Brasil americano, por conta de atos do Banco do Brasil aqui no território nacional. Então, não é uma questão de aplicação da Lei Magnitsky ou não no Brasil, mas é uma questão de que você estende esses efeitos às empresas do grupo econômico. Perfeito. E aí, por exemplo, Emanuel, ainda não foi pedido o bloqueio de contas e bens de Alexandre de Moraes no Brasil, para qualquer outro país do mundo. Nós temos a Lei Magnitsky aplicada em fases. A fase ainda não foi acionada para pedir a instituições financeiras que façam o bloqueio dessas contas. Ou seja, essa dor de cabeça ainda não chegou nas instituições financeiras. Conversei até com alguns bancos nos últimos dias, eles me disseram, Gabriel, por enquanto, efeito zero. A gente ainda não foi acionado para resolver esse problema. Se alguém assina um documento lá nos Estados Unidos, falar a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa ser sancionado. Os bancos aqui sabem ou não o que fazer? Está claro o que eles podem ou não fazer, ô Emanuel Pessoa? Os bancos já estão se preparando para esse cenário e o grande problema é que a decisão do Flávio Dino e as declarações do Alexandre de Moraes colocam os bancos em uma sinuca de bico. Lá atrás eu até fiz uma brincadeira na rede social, né? Se o banco vai preferir perder bilhões de dólares nos Estados Unidos ou ter o seu CEO preso por ordem do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Então vamos separar um pouco a questão da aplicação da lei. O Alexandre de Moraes já é sancionado. Não é que o órgão vai assinar um documento e ele vai ser sancionado, ele já está sancionado. Só que o OFAC, que é o escritório para o controle de ativos financeiros internacionais ou de bens internacionais nos Estados Unidos, ele é um órgão que tem muito poder discricionário. Significa que ele não tem a obrigação de aplicar 100% dos efeitos das sanções de forma imediata. Ele pode fazer isso ao longo do tempo, à medida que a situação demande.
Então, no primeiro momento, para usar um jargão bem popular, a sanção ao Alexandre de Moraes parecia mais um tá ligado do que efetivamente uma tentativa de asfixiá-lo financeiramente. Só que quando o Flávio Dino dá uma decisão em um processo totalmente estranho às questões da Magnitsky, um processo que nem tocava em assuntos financeiros, isso foi entendido pelo governo americano como um tipo de provocação, o que levou a uma resposta do Escritório para Assuntos Ocidentais, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, e isso pode vir a levar efetivamente que o OPAC, esse escritório que toma conta da aplicação das sanções da Magnitsky, realmente determinar que as sanções sejam aplicadas de forma rigorosa, o que significaria que efetivamente o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e todos os outros que têm filiais, sucursais, agências ou empresas coligadas, subsidiárias ou do grupo econômico nos Estados Unidos, se viriam na seguinte situação: nós nos arriscamos a tomar multas de bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos, ou nós encerramos as contas do ministro e nos sujeitamos à prisão dos nossos diretores lá no Brasil. E a situação vai além. Você imagine o seguinte: a Gol, ela tem uma subsidiária nos Estados Unidos que inclusive passa por processo lá de falência concordata, e aí ela não poderia, por exemplo, em tese, já se o escritório americano assim determinasse, transportar o ministro Alexandre de Moraes em seus voos sob o risco de tomar multas bilionárias lá nos Estados Unidos. Então, por conta disso, é muito claro que nós temos um problema de segurança jurídica, porque as instituições elas têm receio de quem seguir. Tomam multas bilionárias nos Estados Unidos ou se arriscam a ira do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que já demonstrou que quando quer tem uma caneta muito pesada. Perfeito. E como que a gente traduz essa insegurança? O que acontece com as empresas? Elas não sabem o que fazer, ou elas têm que tomar decisões antecipadas, ou elas têm que tomar decisões que sejam menos danosas? A gente trazia aqui uma preocupação do mercado financeiro de que fique mais caro emprestar dinheiro para essas companhias, que elas tenham que cobrar menos, por exemplo, ou tenham que pagar mais para colocar dinheiro em caixa, porque ninguém vai querer colocar dinheiro numa empresa que daqui a pouquinho pode ser sancionada e não vai ter opção, ou vai tomar uma punição aqui ou tomar uma punição nos Estados Unidos. Como é que a gente traduz essa insegurança jurídica que hoje está posta para os bancos, principalmente aqui no Brasil? É muito comum que tanto bancos brasileiros quanto empresas brasileiras tomem crédito no exterior, porque o crédito é mais barato. Mesmo com o risco cambial, a taxa de juros no Brasil está num patamar tão elevado que compensa fazer essa captação lá no exterior. Então, o que acontece? Para fazer captação hoje para empresas brasileiras, o prêmio, o risco está mais alto. E tudo isso por conta desse problema, dessa discussão do Supremo Tribunal Federal, e a adesão do ministro Flávio Dino contribui sim para isso. Eu vi ele brincando num vídeo dizendo que ele não tinha esse poder para afetar os mercados assim com a decisão dele. Tem decisões jurídicas, tem consequências práticas, especialmente por conta da insegurança jurídica que vige no Brasil. Eu estava em Beijing, na China, participando dos eventos da última viagem do presidente Lula, e os ministros da comitiva basicamente falavam o tempo todo no evento que o Brasil tem segurança jurídica. E a gente sabe que dizer certos tipos de coisa significa que você não tem. Porque quem bate no peito o tempo todo para dizer que tem honra e honestidade, não tem. Então, quem bate o peito o tempo todo para dizer que tem segurança jurídica, não tem. O Brasil é um país de insegurança jurídica, a tal ponto que muitas instituições financeiras em reservado já estão considerando encerrar unilateralmente as contas do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. O que isso significaria, talvez, se valer da antecipação para não entrar neste limbo jurídico, nessa indefinição, o Emanuel? O que esse encerramento unilateral provocaria nas instituições financeiras? Então, é que, em tese, as instituições financeiras podem encerrar as contas dos correntistas quando elas entendem que existe um risco. Muitas pessoas já chegaram e receberam mensagens no aplicativo dos seus bancos que foi reduzido o crédito do cartão, que foi suspendido alguns serviços sem nenhum motivo aparente, simplesmente porque aquelas pessoas, muitas vezes, elas não têm ali um crédito positivo, ou incorrem em uma relação de risco, ou o banco fez consulta ao SPC Serasa, ou coisa do tipo, e os bancos tomam essas decisões corriqueiramente todos os dias. Então, alguns bancos têm estudado, sim, reservado, e a possibilidade de encerrar a conta do ministro Alexandre de Moraes por conta de questões de risco. E aí seria diferente, porque a discussão, em tese, passaria a ser do cidadão Alexandre de Moraes contra os bancos pelo encerramento. E aí ele experimentaria um dia do cidadão comum brasileiro que sempre tem problema com grandes bancos.
E aí, nesse caso, os bancos iriam evitar o descumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que evitariam o descumprimento da lei Magnitsky. Então, seria uma tentativa de sair para criar um problema com a pessoa física do ministro, evitando um problema com o Supremo e um problema com o governo americano. Perfeito. Emanuel Pessoa, obrigado por nos ajudar a entender essa questão, o que está pesando para a negociação, por exemplo, de bancos na Bolsa de Valores. Nós trouxemos essa deleção, praticamente 40 bilhões de reais foram perdidos em valor de mercado nesta semana, em apenas um dia, com quedas de 6% para Banco do Brasil, de 4% para grandes bancos, como é o caso do Itaú, de Santander, Bradesco, outras instituições financeiras. Fica à vontade. Vamos pensar um pouco mais duro. Houve bancos que, por fazerem, bancos europeus, tá? Que por fazerem negócios com cidadãos do Irã sancionados, tiveram multas nos Estados Unidos de 9 bilhões de dólares. Então, se você imaginar que vários bancos brasileiros têm ativos no exterior, muitas vezes próximo disso, se o governo americano sanciona, por exemplo, o Banco do Brasil numa multa de 5 bilhões de dólares e bloqueia tudo isso do Banco do Brasil lá no exterior, nós vamos ter tido numa tacada só uma perda do Banco do Brasil de mais de 25 bilhões de reais, que vai se traduzir numa perda de valor de mercado muito superior a isso aqui no Brasil. Então, às vezes, as pessoas acham que decisões judiciais não têm consequências, mas têm. O Supremo Tribunal Federal deveria parar um pouco com a questão de vaidade e entender que a situação é grave e, em vez de provocar com alguns comentários em processos indevidos, passar a ter decisões técnicas mais ponderadas e permitir que os negociadores profissionais tomassem a frente. Porque o próprio governo federal, nessa questão das tarifas, não tem sido profissional porque tem colhido vantagens econômicas. O presidente Lula tem aumentado nas pesquisas com essa questão de defesa de soberania. O marqueteiro do governo que criou isso é um gênio, contratarei ele para o meu escritório amanhã. Mas o ponto é que, enquanto se faz isso, outros países como a China, Vietnã e a União Europeia como um todo conseguiram negociar as tarifas. O Brasil tem muitos bons elementos para negociação. A gente tem petróleo, a gente tem um agronegócio forte, tem as terras raras. Então, em vez da gente ter os negociadores profissionais, o governo tem conduzido isso como se tivesse um sarau de federal, porque está preocupado com a eleição do ano que vem. O problema é que depois da eleição a economia fica, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem investimentos, a Bolsa de Valores perde confiança. Se você for verificar hoje, você que lida muito mais do que eu com assuntos econômicos todo dia, nós temos mais pessoas no Brasil jogando o jogo do tigrinho do que investindo na Bolsa de Valores. Isso não é sem motivo. Então, a gente precisa começar a entender que as instituições brasileiras elas precisam decidir o que elas querem de país e não o que elas querem de governo, de eleição. Porque, do contrário, o Brasil sempre vai nessa história de engata a marcha um pouquinho para frente e depois dá ré. A gente precisa entender, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que um passo para trás às vezes te permite dar 2 para frente. Agora, tentar dar um passo para frente que está dando 10 para trás não vai funcionar e o mercado simplesmente vai derreter. Perfeito. Emanuel Pessoa, sempre bem-vindo, meu cara. Até uma próxima. Um ótimo dia, um bom trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Fica com Deus. Agradecido.